Bom, então a gente tem um diagnóstico de uveíte. A gente fica preocupado. Ai, mas eu fui lá no médico e ele me pediu um monte de exame, eu fiquei desesperado. O médico achou que eu pudesse ter doença infecciosa. Então, tem muito paciente que vem com essa queixa e fica desesperado quando tem o diagnóstico de uveíte. Então, quais são as possibilidades, né, as opções de doenças que são relacionadas ou que têm essa manifestação de uveíte? Então, esse esquema é um esquema muito interessante que ele leva em conta se é o local da uveíte, né, se ela é anterior, intermediária, posterior ou difusa, e as causas prováveis, né? Sempre que a gente tem uma uveíte, a gente tem que abrir a cabeça em três principais possibilidades. Então, a primeira são as infecções. Então, independente do tipo de uveíte, o médico sempre vai pedir exames para excluir as causas infecciosas. Depois são as doenças autoimunes. E, por último, as síndromes mascaradas, que levam em conta trauma ou medicamentos que o paciente usou. Por que a gente tem que excluir sempre infecção antes do tratamento, mesmo quando é uma doença autoimune? Porque, às vezes, se o paciente tem uma doença autoimune, ele vai tomar medicamentos anti-inflamatórios que, em vigência de infecção, são contraindicados. Então, quando a gente pede os exames de infecção, não é somente para excluir a infecção, mas para ter segurança do tratamento de uma uveíte autoimune. Então, por exemplo, todos os vírus de herpes, né, todos os vírus da família herpes, eles podem dar uveites anteriores. Caracteristicamente, eles dão uveites anteriores com aumento da pressão intraocular e muitas vezes tem uma falha na parte colorida do olho que chama íris, que a gente consegue ver pelo exame da lâmpada de Fender, que é aquele aparelhinho ali, que ele aumenta o olho em várias vezes, é como se fosse um microscópio, e a gente consegue ver uma transiluminação da parte colorida do olho, ou seja, a luz passa por ali. E por isso que esses pacientes muitas vezes têm fotofobia. Tuberculose e sífilis, eles podem estar relacionados a qualquer tipo de uveíte. A gente tem alguns casos de rubéola que dá uma uveíte muito típica, que ela fica até bonita, né, que dá cor diferente nos dois olhos, que a gente chama de heterocromia. Então, às vezes, a pessoa tem um olho marrom e um olho azul, ou um olho verde, e esse olho verde, ele tem inflamação ocular, e que muitas vezes é acompanhado também de catarata. Enfim, se a gente tem uveíte intermediária, a gente sempre precisa levar em consideração um vírus que chama HTLV, que é muito comum em orientais, ele é comum na Bahia, e quando o paciente tem HTLV, muitas vezes tem uma história familiar da doença, né? Ele fala, minha irmã, minha mãe tinha também. Na uveíte posterior, né, sempre primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente tem que levar em consideração a toxoplasmose, que ela dá uma lesão no fundo do olho, nessa parte laranja, que a gente chama de retinocoroidite focal. O que isso quer dizer? Que tem um lugar, um foco de inflamação na retina, que na maioria das vezes é bastante sugestivo de toxoplasmose, se ele está próximo a uma cicatriz prévia. Uveíte difusa, né, a gente sempre tem que lembrar da endoftalmite endógena, que é uma infecção quando o paciente ficou internado ou quando teve algum problema que precisou tomar sangue na veia, e aí às vezes o olho fica inflamado. Bom, excluídas as causas infecciosas, aí a gente vai pesquisar as causas autoimunes, que algumas delas também têm algumas dicas que podem dar para nós. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm uma doença autoimune que chama espondilite anquilosante, que tem a corcunda, muitas vezes tem olho vermelho, eles têm um sinal no olho que é uma sinéquia anterior, que é quando a parte colorida do olho gruda na lente que fica logo atrás, e muitas vezes, durante a crise, a pressão deles é baixa. Então, diferente do herpes, a pressão intraocular, nos casos de uveíte, por espondilite anquilosante, é baixa. Às vezes, a gente tem criança com artrites idiopáticas juvenis, que são relacionadas à antiga artrite reumatoide juvenil,
às vezes a gente tem crianças com nefrites, então uma série de doenças, e aqui tem muito mais opções do que a gente disse aqui, que podem levar a uveites. A uveite intermediária mais comum é a idiopática, que a gente dá o nome de parsplanite. Quando a gente fala esse nome idiopática, que é um nome feio, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente não descobriu a causa. E aí, por isso, a gente chama de idiopática, e aí a gente deve continuar a investigação. A esclerose múltipla, ela pode levar a uveíte, muitas vezes 20 anos antes do paciente ter um episódio, então é uma oportunidade do diagnóstico precoce e do acompanhamento e tratamento no momento adequado. Ela tem uma particularidade de envolver algumas vezes o nervo óptico e também da inflamação do nervo, que chama neurite, e é uma possibilidade quando o paciente tem uveíte intermediária. E aqui a uveíte posterior, a gente tem sarcoidose, doença de BC, que é uma velha conhecida dos reumatologistas, que é uma inflamação dos vasos que acontece no corpo inteiro, e ela não ia deixar de poupar o olho, né? Então também acontece no olho. E aqui muito importante, esse VKH é uma doença que chama Vogt-Koyan jarada, que é uma uveíte grave, que pode estar relacionada com descolamento de retina, e o paciente aqui não pode bobear, tem que ir rápido procurar o oftalmologista e fazer um tratamento agressivo para que ele tenha o controle da doença. Com relação às síndromes mascaradas, né, tem alguns medicamentos que quando a gente toma, eles podem levar a uveíte, como moxifloxacino via oral, que é um antibiótico que a gente usa normalmente para pneumonia, algumas vezes ele tem um efeito colateral muito raro, que pode dar uveíte. O cidofovir, que é um antiviral, brimonidina, que muitas vezes vem na forma de colírio. Às vezes o trauma, então a pessoa jogando bola, bateu a bola no olho, ou então abriu o airbag do carro, e a pessoa evoluiu com um episódio de inflamação ocular. E assim, muito raro, mas que precisa ser falado, são as metástases e os tumores primários oculares, que eles podem se manifestar como uma uveíte. Todos os tipos de uveíte têm uma associação significante com o tabagismo, então a gente sempre orienta a cessar esse hábito. E, enfim, esse flowchart, né, esse esquema diagnóstico, ele é atualizado a cada momento. Então, por exemplo, a gente teve em 2015 a adição do Zika como uma causa de uveíte posterior, agora a gente tem o COVID, que pode ou não estar relacionado a alterações oculares por conta das tromboses vasculares que ele causa. Então, a gente sempre tem que se atualizar e avaliar caso a caso o que o paciente tem. Espero que tenha esclarecido um pouco as dúvidas quanto às possibilidades diagnósticas da uveíte.